A paz do Senhor a todos os irmãos. Meu nome é Débora, eu sou contadora e faço parte da equipe de apoio da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Santos de Guaxupé. O objetivo do vídeo e do grupo é trazer alguns esclarecimentos que os irmãos possam ter neste momento de pandemia. E hoje o assunto que vamos falar é sobre a medida provisória trabalhista, a 927 e a 936. Vou trazer aqui alguns esclarecimentos, porque a medida provisória também é bastante ampla e ela contempla algumas particularidades, né? Mas de modo geral, nós vamos passar aqui os pontos mais importantes que todos devem saber. Bom, primeiro, o que é uma medida provisória, né? A medida provisória, ela tem valor de lei. Portanto, ela passa a valer a partir do momento da sua publicação, que é a diferença da lei. O objetivo das medidas provisórias 927 e 936 é evitar demissão em massa e garantir os funcionários ativos na empresa. Esse é o objetivo principal. Vamos falar um pouco da medida provisória trabalhista 927. Ela flexibiliza algumas regras trabalhistas e prevê alguns acordos. A empresa pode adotar, mediante essa medida provisória, o trabalho via home office, teletrabalho, que é trabalhar em casa, desde que a empresa avise os seus funcionários com 48 horas de antecedência da decisão e também disponibilize todos os materiais e equipamentos necessários para que o empregado trabalhe em sua residência. A empresa também poderá antecipar as férias dos seus funcionários, colocá-los de férias antecipado, e também ela poderá optar pelas férias coletivas. O pagamento dessas férias pode se dar até o 5º dia útil do mês seguinte, e 1/3 de férias, ele pode acontecer, o pagamento de 1/3 de férias pode acontecer até dezembro de 2020, junto com o 13º. Então, esses são alguns benefícios estabelecidos pela MP 927. Nesse período também de pandemia, a empresa está suspensa do recolhimento de FGTS de março até junho, voltando o pagamento normal em julho. E esse período suspenso, de março a junho, ser parcelado em até 6 vezes, sem juros ou multa. As obrigações relacionadas também à saúde e segurança do trabalho também podem ser suspensas nesse período de calamidade pública, desobrigando a empresa a realizar exames médicos ocupacionais, clínicos ou complementares. É obrigatório somente o exame demissional nesse período, desde que o funcionário não tenha feito exame ocupacional dentro de 180 dias. Se caso o funcionário fez o exame ocupacional dentro de 180 dias, a empresa fica desobrigada também do exame demissional. O restante dos exames, eles podem ser regularizados até 60 dias após o término do período de pandemia. Mas atenção, se for comprovado que o funcionário contraiu o vírus na atividade ocupacional, essa doença ela pode ser levada como doença ocupacional. Então, as empresas têm que se atentar a isso. A medida também estabelece que o banco de horas dos funcionários, eles podem ser usados nesse momento para a dispensa do colaborador, tá? Agora nós vamos falar um pouco da medida 936, que foi a última medida publicada em 1º de abril de 2020. Ela fala do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. E ela traz algumas opções. A primeira opção é a redução de carga horária e salário do seu funcionário, do seu trabalhador. Você pode reduzir em 3 opções: reduzir 25%, reduzir 50% ou 70% da jornada de trabalho e salário dos seus funcionários. Porém, tanto empresa quanto funcionário precisam estar de acordo com essa decisão, tá? Lembrando que, se entrar na redução, na decisão de redução,
o valor de hora trabalhado deverá se manter. Para você que é funcionário, não sabe qual que é o valor da hora sua trabalhada e você trabalha 44 horas semanais, você pega o seu salário que você ganha e divide por 220 horas. Para você que tem a carga horária de 8 horas de segunda a sábado ou 9 horas de segunda a sexta. É garantido também o emprego no período da redução. Então, a empresa que optar pela redução de carga horária e salário, por exemplo, um mês, ela tem que garantir o seu funcionário nesse um mês de redução e mais um mês pós-redução. Se a empresa optar, por exemplo, 2 meses, é 2 meses de garantia em período de redução e mais 2 meses de garantia período pós-redução. Caso após o período da garantia que o empregado tem, houver desligamento desse funcionário, esse funcionário continua com o direito de receber o seguro-desemprego, desde que ele esteja dentro da regra do seguro-desemprego. O prazo máximo que o empregador pode optar pela redução de carga horária e salário é de 90 dias, ou seja, 3 meses de duração. O empregador que decidir tanto pela redução de carga horária e salário, quanto pela suspensão, que a gente vai falar agora, ele tem que avisar o Ministério da Economia até 10 dias após decidir o acordo. A primeira parcela de pagamento ela é feita 30 dias após a decisão do acordo, desde que o empregador atenda ao prazo de fazer essa comunicação ao Ministério da Economia dentro de até 10 dias após a decisão. Agora nós vamos falar um pouco sobre a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão ela pode ser feita por até 60 dias, diferente da redução, que pode ser feita por até 90 dias. O máximo da suspensão, então, é 60 dias. E pode ser dividido em 2 períodos. Primeiro, decidir por 30 dias de suspensão e depois ser prorrogado por mais 30 dias. A empresa deve manter os benefícios que já são concedidos para o funcionário, como, por exemplo, vale-refeição, vale-transporte, cesta básica, todos os benefícios ele deve continuar. O empregado ele recebe, durante esse período de suspensão do seguro-desemprego, 100% do valor que ele tem direito hoje. Então, para você que tem interesse em saber, eu vou postar no descritivo do vídeo um link que te possibilita fazer esse cálculo para você descobrir o quanto você ganharia, tanto o empregador quanto o empregado pode entrar nesse link para fazer a simulação de quanto você tem direito hoje do seguro-desemprego, que é um pouco diferente do seu salário que você recebe da empresa. Então, os empregados, os funcionários suspensos, eles recebem 100% do valor do seguro-desemprego que eles têm direito de acordo com o salário que recebe hoje. O período de suspensão ele tem o mesmo benefício que o período de redução. Se você, empregador, decidir suspender o seu funcionário por 30 dias, por exemplo, ele tem a garantia do emprego por mais 30 dias. Se você decidir o prazo máximo 60 dias de suspensão, o seu funcionário tem também mais 60 dias de garantia pós-suspensão. E caso o empregado seja demitido após esse período de suspensão, ele ainda tem o direito do seguro-desemprego, caso ele se enquadre dentro das regras do seguro-desemprego. A empresa que obter receita bruta superior a 4.800.000 no ano de 2019 só pode suspender o funcionário se caso ele concordar pagar 30% do valor da renda dele e o governo fica com os outros 70%. Aí a empresa que tiver faturamento bruto menor que esse valor de 4.800.000, ela pode entrar nessa medida de suspender 100% do funcionário.
E caso haja demissão do funcionário no período de suspensão, dentro do período de suspensão, o empregador ele fica obrigado de pagar de 25% até 100% do valor que o funcionário teria de direito de receber dentro da garantia do emprego. Então, se você tiver intenção de demitir o funcionário dentro desse prazo, fique atento às custas que a empresa deve pagar, tá bom? Não vale para demissão por justa causa. Caso haja atividade do funcionário durante o período de suspensão e isso for comprovado, a suspensão ela é descaracterizada. Então, atenção empregador, se você colocar o seu funcionário suspenso, você não pode solicitar atividade do seu funcionário, porque isso pode descaracterizar a suspensão e a empresa ser obrigada a fazer os seus pagamentos normais. Agora nós vamos falar sobre alguns cuidados que devem ser tomados. Caso você decida fazer algum desses acordos, formalize todos os acordos que vocês fizerem, para evitar possíveis problemas futuramente. Cuide das suas finanças, porque esse acordo é para dar uma saúde financeira nesse momento difícil, nesse momento de quarentena, para te dar um fôlego para que lá na frente você venha a vencer, você como empregador. Então cuide de suas finanças para que você venha sobreviver. Detalhe para você que é funcionário: receber indevidamente esses benefícios, ele será inscrito como débito na dívida ativa e consequentemente ação judicial. Então seja honesto. Estagiários que recebem bolsa de qualificação profissional, eles não entram nessa medida provisória. Então cabe um acordo com a empresa se você está trabalhando nessa modalidade. Em casos de suspensão, também fica suspensa a contribuição do INSS e do FGTS para você, empregador. Caso haja o fim do estado de calamidade, encerra-se também os benefícios acordados para esse período. A medida provisória se aplica apenas para aqueles com salário igual ou inferior a 3.135. Você que tiver o salário maior que isso, se caso o seu empregador tiver com a intenção de entrar na medida provisória, você precisa de buscar orientação, você é empregador e você é funcionário. A base de cálculo é o valor do seguro-desemprego que você teria direito de receber hoje. Então, lembrando também que o teto do seguro-desemprego é de 1.813. Então, você que recebe mais do que isso hoje, também deve tirar as suas dúvidas. A empresa poderá também oferecer ajuda compensatória. Então, se caso você é um funcionário que recebe mais de 3.135 e a empresa opta por entrar nesse benefício, existe um acordo entre a empresa e o funcionário que existe a ajuda compensatória, que a empresa pode pagar, ela pode arcar com isso desde que haja acordo entre as partes. Vale ressaltar também, num momento tão duro e triste como esse, o bom senso entre empresa e empregado. Ter empatia pelo nosso próximo e pensar no país como um todo. Obrigados a todos pela atenção, até a próxima!